Olá, turma. Boa tarde, tudo bem? Mais um ano, né? Eu não sei vocês, mas há uma alegria enorme no meu coração por estar iniciando esse ano da mesma forma que nós terminamos o ano passado. Tendo um tempo com a palavra, ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, buscando a face do Senhor através da palavra dele, que é o verbo vivo de Deus, que é o próprio Cristo. Então eu estou muito feliz por você que está aqui comigo, aos irmãos que estão no grupo da leitura de 2023, glória a Deus por vocês. Aqueles que vão acompanhar pelo canal do YouTube, que nem estão no grupo, mas que estão aí desejosos por conhecer e entender um pouco mais da palavra de Deus também. Meu muito obrigado por vocês estarem juntos conosco aqui nessa caminhada, nessa jornada, que nós damos o start novamente aqui, 1º de janeiro de 2023. Esse devocional ele vai ser um pouquinho diferente do ano passado, mas dentro quase que do mesmo formato. Nós vamos gravando aqui as leituras, um pouco da nossa reflexão. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Visto que aqui esse momento não é para estudo, não é para grandes compartilhamentos, né, de ideias, é mais para a questão da leitura. E a única coisa que nós vamos fazer um pouquinho diferente esse ano é a oração. Eu queria muito esse ano trabalhar mais em mim a oração, trabalhar mais o entendimento sobre o tema oração. Então a gente vai, no final de cada vídeo, a gente vai estar sim fazendo um momento de oração. Se você quiser estar junto com a gente, isso é importante. Se não, se você quiser só a leitura também, fique à vontade, só parar o vídeo e tá tudo certo, né? Não há problema nenhum, tá bom? Então nós vamos começar orando. Eu vou estar sempre orando um trecho da palavra no início da nossa leitura e no final fazendo um momento realmente de oração, de entrega e pedindo para que o Espírito Santo nos direcione cada dia mais, né? Na palavra, no entendimento, na nossa vida com Ele, na nossa intercessão e da forma que o Espírito Santo nos conduzir aí, tá bom? Eu queria orar com vocês para começar esse devocional desse ano, Salmo 1, no versículo 1 ao versículo 6. Eu acho que é um salmo que traz um entendimento para nós da diferença entre aquele que deseja o Senhor e daquele que não deseja o Senhor. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí, gente. Vamos lá? Salmo 1, do versículo 1 até o versículo 6, é o que nós vamos orar aqui, tá bom? Salmos 1, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Como é abençoado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, como é abençoado o homem que prefere, que decide, que anseia pela tua presença, pela tua palavra, por andar nos teus caminhos, Senhor, porque ele é abençoado pelo Senhor. Ele tem o prazer na tua lei, na tua palavra, na tua vontade, Senhor. E por isso a tua palavra diz que nós somos abençoados. Nós desejamos sim, Senhor, que esse seja a nossa maior satisfação durante esse ano de 2023. Que a nossa vontade, que os nossos desejos, que os nossos anseios, Pai, estejam entregues totalmente ao Senhor, para que o Senhor então possa nos conduzir
na verdade desses anseios, desses desejos, segundo a tua vontade, não segundo a nossa vontade. Pai, 2023 está iniciando agora e nós queremos te agradecer porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida. E a tua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Vai nos transformando, Deus, de dentro para fora. Vai nos transformando, Deus, em todas as áreas que nós precisamos que a luz da tua palavra entre e faça novidade de vida. Queremos sim, Senhor, cada dia mais nascer da água e do Espírito. Nascer do Senhor, Pai, para que cada dia mais sejamos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Nossa leitura hoje começa, nós vamos fazer uma leitura em ordem cronológica, mas numa ordem cronológica um pouco mais arrumada, vamos dizer assim, né? O ano passado a gente fez a ordem cronológica segundo uma Bíblia da Editora Vida, e esse ano a gente fez, conseguiu, né, um planner do pastor Rodrigo Silva, onde ele faz, sim, uma ordem cronológica, mas um pouco mais fácil de ser seguida, um pouco mais fácil de ser administrada, né, por todo mundo, que aí não precisa ter a Bíblia específica. Vamos lá, hoje a gente começa então com Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então a gente vai iniciar dentro do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Vamos seguir? Vamos começar então. Gênesis capítulo 1, versículo 1, acompanhe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus ficou satisfeito. Então ele disse: que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, que por sua vez produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. Deus ainda disse: que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez duas grandes luzes, a maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que Deus colocou essas luzes no firmamento, para iluminarem a terra, para determinarem os dias e as noites, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Depois Deus disse: que as águas se encham de peixes e de outras espécies de vida, e voem as aves sobre a terra,
sobre o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática, além das aves, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem-se e encham as águas dos mares. E as aves falou: sejam cada vez mais numerosas, encham a terra. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies, e Deus ficou satisfeito. Depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que foi feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Então aqui nós estamos, vendo aí esse início, esse princípio de todas as coisas, A palavra Gênesis diz, no hebraico é a palavra Bereshit, que significa no princípio, ou princípio. Então, o próprio livro, ele já mostra exatamente para que veio, Para dizer tudo para nós como é no princípio, como tudo aconteceu. Bereshit, No princípio. Então, a gente tem o primeiro relato aí da criação, deem uma olhada com muito detalhe o que Deus foi fazendo dia após dia, Se vocês acharem algum detalhe aí, grifem, guardem no coração, meditem nisso com certeza. Grandes coisas o Senhor vai nos ensinando, Capítulo após capítulo. Capítulo 2, versículo 1. Dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que neles existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Esta é a história da origem dos céus, da terra, criados por Deus. Ainda não havia vegetação, nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivo. Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois em 4 braços. Um destes braços era o rio Pison, que atravessava toda a terra de Havilá. Nessa região existe ouro. Esse ouro era de fina qualidade.
Lá também existem pedras preciosas, como o bidélio e a pedra de ônix. O segundo braço do rio chama-se Gion e percorre toda a terra de Cush. O terceiro braço é o rio Tigre, que corre pelo lado leste da Assíria, e o quarto braço é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta sim é a parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aqui capítulo 2, né? Então nós temos o finalzinho da criação no sexto dia, e o capítulo 2 então já começa para nós com essa questão do sábado, né? Do descanso, perdão, a palavra nem fala sábado aqui, tá bom, gente? Esqueça, ele está falando sobre o sétimo dia, tá? Não tem a ver com os dias da semana como a gente interpreta hoje, mas tem a ver com esse sétimo dia que Deus disse que ele era santo, que ele era consagrado, né? A palavra santo significa separado, é um dia que a gente separa, é um dia que a gente está ali realmente, totalmente agradecido ao Senhor por tudo que ele fez e entregou para nós com tanta perfeição. Depois ele já cria a mulher, né? Porque o homem está só, tudo está perfeito no Éden, fala sobre os rios que saem desse jardim que Deus colocou para o homem cuidar e zelar. E então a gente tem aqui o nascimento, né? A criação da mulher. E Deus então entrega para o homem essa mulher também perfeita, maravilhosa, que seria a sua companheira, a sua auxiliadora idônea, a palavra de Deus fala, né? E aí a gente tem agora esse casal tornando-se uma só carne. Então por isso que todo homem e toda mulher, quando se unem em casamento, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne, porque eles estão entrelaçados, eles estão tão unidos a tal ponto, Deus olha para o casamento, homem e mulher, com tanta veracidade, com tanta verdade, né, nessa união, porque Deus assim fez para que haja então o nascimento de uma nova família, ok? Somente através de um casamento de homem e mulher nós temos um princípio de Deus sendo estabelecido e então uma família sendo criada. Por que família? Porque desse homem e dessa mulher vão gerar filhos para Deus, que são a herança do Senhor, a palavra diz, né? Então, isso se torna uma família, segundo o padrão de Deus, ok? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos.
certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem desta fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Deixa eu só grifar aqui, gente. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente: este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual você foi formado. Pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida para que não viva. Vou pegar aqui o versículo 22 de novo, que embaralhou aqui minha vista. Então, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida para que não viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Então aqui está o capítulo 3, né? Deixa eu ligar a luz aqui, gente, só um minutinho. Me perdoem, hoje está cheio de contratempos aqui. O capítulo 3, então, fala dessa queda, né, do conhecimento do homem, do bem e do mal. E eu queria frisar com vocês, então, 2 versículos que sempre me chamam a atenção quando a gente começa o início
do ano e começa a leitura bíblica, é algo que sempre o Espírito Santo me chama a atenção e é onde a gente precisa realmente olhar com mais calma para perceber o que aconteceu aqui no capítulo 3. Quando a serpente começa a falar com a mulher, no versículo 1, no versículo 2 ali, versículo 2, a mulher diz assim: a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Aí o que acontece no versículo 4? A serpente diz: certamente vocês não morrerão. Retrucou a serpente. Deus sabe, olha o versículo 5, gente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Eu vou parar aqui porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. É um texto que a gente precisa começar atentando para ele. E esses 3 versículos, né? O versículo 2, 3, 4 e 5, perdão, 4 versículos, eles dizem muito para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus havia criado o homem e a mulher exatamente com a imagem dele, com todos os atributos, com todos com todo o seu ser. O ser humano era exatamente como Deus. E a promessa da serpente aqui é exatamente isso, que o homem se tornasse como Deus, mas o homem já era como Deus. O homem já era sem pecado, o homem já tinha comunhão plena com Deus, o homem falava com Deus diariamente no jardim. O homem era a perfeição de Deus, o homem estava com Deus todos os dias. Mas o que a serpente diz aqui para Eva é exatamente a mentira que o diabo conta para nós todos os dias. De que quando nós decidimos fazer o que Deus diz para nós que não é para fazer, a gente vai se tornar um Deus, ou a gente vai se tornar como Deus. E aí está a grande mentira, o grande engano, porque nós já somos a imagem e semelhança de Deus em essência, ok? O homem sem o pecado, o homem debaixo de santidade, debaixo de santificação, ele é como Deus, porque nós temos a essência de Deus dentro de nós. O DNA de Deus está dentro de nós, que é o seu Espírito. Então, ter o Espírito vivo e o Espírito de Deus habitando dentro de nós é justamente o que nos faz ser igual a Deus. Quando nós carregamos todos os atributos de Deus dentro de nós através do Espírito Santo, nós somos como Deus. Mas o que o diabo quer nos dizer é que não. Quando nós pecamos, quando nós fazemos o contrário do que Deus diz, é que nós nos tornamos como Deus. Olha onde o engano começa, gente. Adão e Eva já eram como Deus. Quando a serpente diz, versículo 5, Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. Na verdade, é justamente o contrário. Quando nós, então, desobedecemos a Deus, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós vamos contra as ordens do nosso Pai, do nosso Deus, é justamente o momento que os nossos olhos são fechados e não abertos. Os nossos olhos passam a não ver mais com clareza. Nós ficamos cegos espiritualmente. E isso é o que o diabo quer fazer todos os dias da nossa vida. Nos tornar cegos espiritualmente. Então aqui está, gente, o grande cerne, né? A grande verdade de Deus mostrando para nós que a mentira do diabo, o engano do diabo, ele começa aqui e ele vai continuar se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, tentando vez após vez dizer para o ser humano: você precisa ir contra a ordem de Deus, você precisa ir contra os princípios de Deus, porque você precisa ser um Deus. E se tem uma coisa que o ser humano caído, que o ser humano cheio de pecado deseja ser, é Deus. Ele deseja ser como Deus, ele deseja ter a mesma autonomia que Deus, ele deseja ser poderoso como Deus,
Esse é o grande ego do ser humano, né? De desejar ser como Deus. É de ter todo o poder, é de ter todo o domínio, é de dominar a terra, né? Por que as guerras acontecem? Por que tanta desgraça acontece no mundo? Justamente por fama, por poder, por autoridade, né? E esse é o grande engano que o diabo implantou desde o primeiro homem e a primeira mulher. Se vocês desobedecerem, é isso que o diabo está dizendo aqui para Eva. Se vocês desobedecerem a ordem que Deus deu para não comer do fruto, vocês então serão como Deus, né? Ele usou justamente a mesma artimanha que ele usa hoje em dizer que se nós pecarmos, nós vamos ter domínio, nós vamos ter poder, nós vamos ter fama, nós vamos ser felizes, nós vamos ser como nós realmente desejamos ser. E o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele só é feliz, e ele só tem poder, e ele só está realmente no centro da vontade de Deus quando ele obedece a Deus, e aí sim, ele é igual a Deus. Porque Deus é santo, Deus pede que nós sejamos santos, a palavra de Deus diz, nós vamos chegar nesse versículo. Deus pede para sermos santos porque ele é santo. Então, se eu sou filha de Deus, se você é filho de Deus, nós temos capacidade de ser santos como Deus é, de ser obedientes e ter toda a plenitude de Deus no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Amém? Então eu deixei aqui esse versículo grifado, porque ele me chama muita atenção nesse aspecto, e a gente precisa olhar para a palavra de Deus justamente para essas mentiras, esses enganos que o diabo vai nos dizendo. Olha o versículo 7 para a gente fechar a leitura de hoje. Os olhos, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Os homens, enquanto eles não pecaram, o Adão e Eva, enquanto eles não pecaram, eles não tinham o entendimento, a malícia, a maldade da nudez. Então, só a partir do momento em que nós pecamos, que a maldade entra dentro de nós, que nós começamos então a ter esse discernimento de bem e mal, como o fruto faz, né? Como a desobediência faz, é que eles então percebem que eles estão nus. Então percebem que toda malícia, que toda maldade, que todo entendimento sobre a malícia venha por causa do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então os olhos deles só foram abertos para toda maldade, para toda malícia, a partir do momento do pecado. Senão nós todos poderíamos viver naturalmente, sem roupas, como era no jardim nesse momento, o homem e a mulher andando nus, porque a glória de Deus cobre a nossa vida, e então não existe maldade, não existe malícia, não existe nenhum tipo de pudor nesse sentido, porque não há a maldade dentro do ser humano. Amém? Gente, que vocês possam aí ficar debaixo da bênção nesse início de ano aí com a nossa leitura, né? E aí a gente finalizou aqui a leitura de hoje, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E a partir desse momento eu só quero orar aqui com vocês, entregar um pouquinho mais da nossa oração nesse momento ao Senhor, porque eu creio que o Senhor nesse ano vai nos ensinar um pouco mais a orar. Nós precisamos aprender como é estar na presença do Senhor, como é estar orando um pouco mais, buscando realmente esse entendimento sobre como é falar com Deus. E eu separei uma oração aqui, que é de um livro de coletâneas puritanas para esse ano novo. E eu queria que essa oração desse homem, dessa mulher de Deus que fez essa oração nesse momento ao Senhor sobre o ano novo, que ela possa ser a nossa oração para esse ano também, nesse dia, que o nosso coração se encha, né, com aquilo que Deus vai estar fazendo para nós durante esse ano, que o nosso tempo de comunhão aumente com o Senhor cada dia mais, que esse lugar que a gente se encontra todo dia com a palavra seja o nosso maior lugar de prazer, de contentamento, que nós venhamos amar esse momento com o Senhor, que o ano de 2023 seja uma alegria para nós estar com o Senhor, lendo a palavra, meditando, estudando a palavra, orando, jejuando, que todas as disciplinas espirituais sejam o nosso contentamento.
Então eu queria orar com você. Diz assim: ó Senhor, os dias passados de nada me servem, exceto os que foram passados na tua presença, em teu serviço, para a tua glória. Que a tua graça me preceda, siga, guie e sustente, santifique e auxilie a cada hora. Que em momento algum eu possa me apartar de ti, mas seja guardado pelo teu Espírito, provendo cada pensamento, falando em cada palavra, dirigindo cada passo, fazendo prosperar toda a obra, edificando cada impulso de fé e fazendo-me desejoso de espalhar o teu louvor, testificar teu nome, levar adiante o teu reino. Lanço meu barco sobre as águas desconhecidas deste ano. Tenho a ti, ó Pai, como meu porto, a ti, ó Filho, como meu leme, e a ti, ó Espírito Santo, enchendo-me as velas. Guia-me ao reino eterno, à vida eterna, com meus lombos cingidos, minha lâmpada acesa, meu ouvido aberto aos teus chamados, meu coração cheio de amor, minha alma livre. Dá-me tua graça para minha santificação, teus confortos para encorajamento, tua sabedoria para ensino, tua mão direita para guia, teu conselho para instrução, tua lei para juízo, tua palavra, tua presença para equilíbrio. Que o meu temor seja temor a ti e os teus triunfos sejam a minha glória. Que a vida de Deus dentro de nós seja realmente a nossa maior alegria, o nosso maior sustento para esse ano de 2023. Em nome de Jesus, que nós possamos estar cada dia mais desejosos por mais do Senhor, desejosos mais pela tua presença. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui para mais uma leitura, para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia para vocês, em nome de Jesus.